Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos de volta. Agora nós temos as nossas palestras temáticas e vocês estão na Arena Comida. A nossa primeira apresentação será com a Carol Bajarunas. Ela é fundadora e CEO da Builders. É também idealizadora do Food Tech Movement. É apaixonada por inovação e tudo que possa transformar negócios e pessoas de forma positiva. Especialista em inovação e negócios, já atuou em empresas globais como Santander, Mastercard, Nespresso, Bradesco, Zurich e Bosch. Boa apresentação, Carol. Obrigada. Boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo bem? Levantem a mão. Legal. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, abrindo a Arena de Food do Singularity U Summit Brasil. Como eu já fui apresentada, eu sou a Carol Bajarunas, eu sou a fundadora da Builders Construtoria, que é a empresa que idealiza e realiza o movimento de food techs no Brasil. Quando nós começamos a desenvolver esse movimento, há pouco mais de um ano atrás, pouco se falava sobre food techs no Brasil. E foi por isso mesmo, uma das razões que nós começamos a mapear o que estava acontecendo em nosso mercado, porque existia e existe muita oportunidade para que a gente possa desenvolver novos negócios de forma inteligente dentro desse setor. Nós partimos de uma premissa central, que era como nós vamos fazer para alimentar o mundo? Nós sabemos que nos próximos 30 anos nós vamos atingir um número de 10 bilhões de pessoas no mundo. E para isso a indústria vai ter que aumentar até 70% da produção de alimentos. O fato é que a indústria, como ela está posta hoje, ela só consegue atingir 50% desse número. Então nós já temos imediatamente um super desafio aí pela frente. Os próximos 30 anos, eles não são só importantes, mas como são os mais importantes da nossa história, enquanto raça humana. Então nós vamos precisar olhar nesse potencial, desbloquear esse potencial disruptivo que nós temos em inovação, principalmente dentro do mercado de food. Nós temos também um cenário, que vocês já devem ter visto aqui hoje, de várias pessoas que sofrem com doenças como obesidade, enquanto outras milhões de pessoas estão passando fome. O que a ONU divulgou essa semana, não com números exatos? Que esse número se inverteu. Existem mais pessoas hoje sofrendo com obesidade no mundo do que passando fome. Então vejam, isso é provocado por uma má alimentação. De um lado, uma alimentação errônea e do outro lado, uma escassez de alimentação. Mas de qualquer forma, se não uma obrigatoriedade, é um dever da indústria fornecer alimentos mais saudáveis ou, pelo menos, uma educação alimentar para que a grande massa possa se alimentar de uma forma mais saudável e mais sustentável. Temos também consumidores que, como nós, exigem da indústria cada dia mais alimentos mais saudáveis, produtos mais sustentáveis e estão engajados com movimentos de impacto social positivo. Então, quando isso tudo colocado à mesa, o que significa? Significa um grande desafio para a indústria. Mas isso não é um desafio exclusivo da indústria de alimentos e bebidas. Isso vem desafiando toda a cadeia alimentar. Então vejam vocês, a ciência que busca incessantemente por formas de mitigar perdas e desperdícios dentro da cadeia alimentar. Dentro da ciência que nós buscamos desenvolver novos ingredientes, novas proteínas para alimentar essa população crescente. Nas novas formas de processamento de alimentos, dentro de distribuição, dentro do varejo e, claro, dentro da casa do consumidor, que é onde nós temos a possibilidade de entender os reais needs desses clientes, desses consumidores atuais, os novos padrões de consumo e como que a gente pode oferecer novas embalagens de formas mais sustentáveis, começar a olhar para uma logística reversa e pensar como que a gente vai transformar esse food system. Eu vou compartilhar com vocês alguns dados que provam essa revolução que está acontecendo em nosso ecossistema. 30% da produção mundial de alimentos hoje é desperdiçada. Aqui no Brasil são mais de 40 mil toneladas. Então veja, enquanto existem 821 milhões de pessoas passando fome, nós estamos jogando fora mais de 40 mil toneladas de alimentos. 1 entre cada 8 ingleses hoje já é vegano. Foi um aumento de 350% na última década. Aqui no Brasil nós somos 5 milhões. E nos últimos 7 anos cresceu em 75% o número de veganos e vegetarianos nas regiões metropolitanas. Então é um movimento bastante crescente que a gente vem observando. 88% dos consumidores já pagam por um alimento mais saudável. Nós somos 7 entre cada 10 brasileiros. O que isso significa? O que é um alimento mais saudável? Nós estamos falando de um alimento mais fresco, de um alimento livre de pesticidas, de agrotóxicos, dos alimentos orgânicos. Nós rodamos uma pesquisa no ano passado que mostra que o brasileiro, mesmo com as barreiras de acessibilidade e preço, vem consumindo mais produtos orgânicos e vem consumindo numa frequência interessante. Ou seja, dos entrevistados, 23% das últimas 10 vezes que visitou o supermercado comprou algum alimento de origem orgânica. Ou seja, é um movimento a ser observado com cautela.
5 bilhões de dólares é a projeção do mercado substituto da carne no Brasil. E vocês devem ter acompanhado, né? Nas últimas semanas, a quantidade de lançamentos de hambúrgueres veganos que nós tivemos. E eu vou aprofundar isso aqui com vocês daqui a pouquinho. 50% das reservas de restaurante têm sido feito de última hora pelo aplicativo. Oi? Voltou? Não? Vamos esperar o pessoal. Interferência. Alô? Voltou? Todo mundo? É? Vamos esperar o pessoal organizar, então. Dá para ouvir agora? Voltou? Voltou? Mais ou menos. Não? Ali no fundão, não. Vamos esperar um pouquinho, então. Vamos esperar que o pessoal deve estar resolvendo. E agora? Voltou? Também não. Agora? Todo mundo me ouve? Legal. Então, 50% das reservas de restaurante têm sido feitas por aplicativo de última hora. O que a gente entende com isso? Tem algumas questões. Primeiro, o brasileiro está acostumado a pensar em comer na hora que bate a fome. Em segundo, todo mundo quer resolver a sua vida da forma mais amigável possível, de preferência com um clique. Em especial quando a gente fala das gerações mais jovens, da geração Z, que são aquela geração dos 100% nativos digitais, os nascidos a partir de 95. Tem alguém aqui que representa essa geração? Pode levantar a mão? Legal. Então vocês devem saber, né? O que a gente quer fazer? Vocês nem conhecem o mundo offline. O mundo, ele é online. Então, necessariamente, as nossas marcas, os nossos produtos, eles têm que passar pela estratégia mobile. Não dá para a gente pensar nessa geração que vai ser a maior base da pirâmide de consumo em 10 anos, sem passar pelo mobile. 31% dos americanos já compram seus alimentos online. Quando a gente joga para a realidade brasileira, nosso número é irrisório, é menos de 1%. Mas a gente vê isso com bons olhos. É um mercado que a gente tem a desenvolver e modelar da forma que a gente quiser, de uma forma mais inteligente, como a gente vem falando. E 42% das refeições as pessoas fazem sozinhas, gastando um tempo médio de 27 minutos na cozinha. Como que a gente lê esse dado se a gente é da indústria? Será que a gente está entregando um alimento que atende à necessidade desse consumidor? Então, se a gente não está, as food techs estão, porque elas crescem numa média de 5 a 6% ao ano e conseguem colocar um produto no mercado em questão de meses, quando não semanas, enquanto algumas empresas globais perdem participação de mercado de 1,5%, 2,5%. Por quê? Porque eles conseguem entender os reais needs dos consumidores e entregar com agilidade. Bom, aí isso me leva a trazer essa afirmação para vocês que food é a nova internet. E por que a gente está falando isso? Bom, não é só a gente que está falando isso, mas são investidores globais, três das pessoas mais disruptivas, inovadoras, os maiores investidores do mundo, que é o Jeff Bezos, o Richard Branson e o Bill Gates. Juntos, eles investiram 90 milhões de dólares numa startup americana chamada Motif Ingredients, que é de produtos veganos. O Bezos sozinho investiu 30 milhões de dólares numa startup chilena que acabou de chegar no Brasil, que é a Notco, que trouxe a maionese vegana deles para cá. Mas a questão é, o produto deles nem é a maionese. O produto deles é a inteligência artificial. Eles desenvolveram esse produto com algoritmos para chegar no sabor ideal, na textura ideal e na cor ideal. Então vejam vocês como esse mercado é promissor. E o que esses caras estão olhando que de repente a gente não percebeu ainda? Eles estão olhando para números. Esse é um mercado trilionário. O mercado de food globalmente vale 5,75 trilhões de dólares. É um mercado que vale até 10 vezes mais o mercado de softwares. Então imaginem vocês, se a gente viveu o que a gente viveu na revolução da internet alguns anos atrás, o que a gente pode desenvolver agora dentro do mercado dessas transformações que estão acontecendo no food system. E o consumidor? O consumidor também vem mudando o seu padrão. Ele vem buscando cada vez mais por experiências. Mas é qualquer tipo de experiência? Não. São as experiências que eu chamo de ultra nichadas. Então é aquele produto que dá a impressão que foi feito para mim. Então, se eu sou vegano, se eu sou intolerante a leite, intolerante à lactose, se eu sou celíaco, se eu não tenho tempo para cozinhar, ou se eu tenho tempo, mas são aqueles 27 minutos, quem é que vai entregar esse produto para mim? Quem é que vai olhar para as minhas reais necessidades e entregar o que eu preciso? E uma vez que o consumidor descobriu isso, ele quer que a gente entregue como? Com agilidade. É o que eu chamo de fast choice, fast delivery. A gente não tem mais tempo de olhar para a nossa esteira de inovação e falar, olha, para lançar um produto novo, eu tenho que entrar na fila de 12, 24 meses. Não dá mais, o consumidor não tem esse tempo. E é por isso que a gente acredita muito nessas conexões inteligentes entre a indústria e as food techs, para que isso aconteça de uma forma mais ágil. Além disso, o propósito vai falar muito alto. O que tem por trás disso daqui? Pô, a gente sabe, no final do dia, a gente recebe milhões de mensagens, a gente sequer lembra quem foi que mandou. É a mesma coisa com as marcas, com os produtos.
a gente só vai se conectar de verdade com aquelas marcas que tiverem os mesmos valores que o nosso, que falarem o mesmo propósito, a mesma língua com a gente. Aí vai ter essa conexão genuína. Então, deixar o propósito muito claro vai fazer diferença no mercado de hoje, principalmente com os consumidores mais jovens. Eu trago aqui um gráfico para vocês de um estudo muito bacana que a Deloitte conduziu, que mostra que isso que eu estou falando faz total sentido, que são esses fatores em preto, que são os fatores evolutivos. Os consumidores têm considerado mais fortemente na hora de escolher o seu alimento esses fatores de evolução como saúde e bem-estar, segurança, impacto social e ambiental e experiência, que os tradicionais como preço, sabor e conveniência. Então a gente necessariamente precisa olhar para esses fatores na hora de pensar em lançar algum novo produto, um novo serviço dentro de alimentos e bebidas. Bom, eu costumo dizer que a gente está vivendo uma guerra ao modelo antigo que não funciona mais, e estamos em transição para um modelo novo que ainda não está pronto. Isso muitas vezes nos causa ansiedade, insegurança, incertezas, mas a melhor arma que a gente tem para ir para uma guerra moderna hoje, o que é? É a informação, é o conhecimento. Foi por isso que nós, quando começamos o movimento de Food Techs, nós resolvemos mapear quem eram as empresas que estavam trabalhando com esse novo mindset, olhando para esses novos padrões de consumo. E aí a gente saiu mapeando o Brasil e eu vou dividir com vocês como é que está isso hoje. Então, dessas 332 empresas mapeadas, que vocês já viram mais cedo aqui, o mapa de Food Techs, 84,5% estão localizadas aqui no Sudeste, 9% no Sul, 3% no Nordeste, 2,5% no Norte e 1% no Centro-Oeste. Então, o que a gente pode observar com isso? Num país do tamanho do Brasil, com as peculiaridades que a gente tem em cada região, eu costumo falar que a gente tem 5 países dentro de um país só, a gente tem muito a desenvolver ainda. Tem potencial de inovação a ser destravado nessas regiões, nesses ecossistemas, que pode levar a gente realmente a um outro patamar de inovação e de food and beverage. Então, assim, há muito trabalho a ser feito, há muita oportunidade. O que essas empresas estão olhando? Como é que elas estão divididas? Vou mostrar para vocês. A maior concentração dessas empresas está em direto ao consumidor. O que é isso? É basicamente conectar o produtor à casa do consumidor, de uma forma direta. Necessidades do consumidor. É isso que a gente acabou de ver. Experiências ultra nichadas. Eu entendo o que o meu consumidor precisa, o que ele quer, a hora que ele quer e entrego. Por exemplo, kits de produtos ultra congelados e veganos. A pessoa recebe na casa dela e ela só aperta um botão e cozinha. Ou só prepara o alimento e está pronto. Uma grande concentração em varejo inteligente, então são empresas que estão desenvolvendo softwares de gestão para o pequeno e para o médio varejista. Marketplace de food service e varejo são empresas que constroem um hub de produtos e serviços focados no food service e no varejo. Ainda uma média concentração em comidas do futuro, então aqui estão os novos tipos de proteínas, oriundas de insetos, cogumelos, as à base de plantas, as cultivadas em laboratório. Reciclagem e desperdício, muito embora nós sejamos uma das 10 nações que mais desperdiça alimento no mundo, a gente ainda não olha para isso com uma grande concentração. E aqui uma baixa concentração ainda nesses clusters, inclusive esse Food Education, que eu considero de suma importância, que é quando a gente realmente vai conseguir fazer a virada de educar a massa, a grande massa da população, para que eles consigam consumir alimentos mais saudáveis, para que eles deixem de desperdiçar dentro das suas casas. Novos sistemas de agricultura, então aqui agricultura urbana, aquaponia, containers super high-techs que a gente coloca em espaços ociosos na cidade, consegue produzir até 5, 6 tipos de vegetais, né, sem precisar se transportar, se locomover, então mitigando aí a emissão de gases de efeito estufa. Receitas online food delivery, então aqui está o iFood, o Rappi, o Cybercook, que acabou de ser comprado aí há 6 meses atrás pelo Carrefour para acompanhar a transformação digital, né, liderar a transformação digital da companhia. Logística inteligente são startups que usam de tecnologias como blockchain para diminuir tempo e recurso dentro da cadeia logística. O packaging, bastante focado em food service, então são embalagens que mantêm o alimento por mais tempo aquecido e evitam contaminação. Agrobusiness Marketplace, então é um hub de produtos e serviços focados no agronegócio. Fazendas inteligentes são softwares desenvolvidos especialmente para pequenos e médios fazendeiros, para auxiliá-los nessa gestão. Segurança alimentar. São empresas que desenvolvem tecnologias para, por exemplo, aumentar o shelf life de alimentos. Então, tem uma startup brilhante que trabalha com a gente, que eles desenvolveram uma tecnologia que você não precisa mais da cadeia fria para manter o alimento conservado por até 4 anos. Então, isso, quando a gente fala de desperdício de alimentos, é uma coisa sensacional.
Machine Learning, transparência alimentar, então toda a questão da rastreabilidade da cadeia. Você, por exemplo, está comendo um peixe aqui agora, você consegue saber de onde, que região veio esse peixe, de que lago veio esse peixe, quem produziu, como produziu, então toda essa questão de rastreabilidade. Machine Learning é ensinar as máquinas a fazer o nosso trabalho para que a gente ganhe mais tempo e recurso. E processamento de alimentos. Então, essa é a fotografia hoje do nosso ecossistema. Então, como vocês podem ver, a gente tem muita oportunidade ainda para explorar. Eu costumo dizer que as pessoas, as indústrias, os consumidores, todos nós estamos famintos por direções. É por isso que a gente está aqui hoje, nesse fórum, é por isso que a gente se relaciona, a gente busca conhecimento para saber para onde a gente está indo. E as principais agências, os institutos de pesquisa, eles lançam todo ano relatórios de tendências. A gente sabe que no dia a dia das empresas é impossível a gente conseguir ler tudo, vem lá 13, 17, 23 tendências. Algumas delas a gente chama de tendências cosméticas, que são aquelas tendências que vão mexer no mercado durante 1, no máximo 2 anos. Então, o que a gente fez? A gente fez uma curadoria das 3 principais tendências que estão direcionando esse mercado para compartilhar com vocês. E são essas 3. Em primeiro lugar, saúde e bem-estar. Eu vou aprofundar aqui com vocês para falar de proteínas à base de plantas. Em segundo lugar, integração vertical. Esqueçam essa questão de mundo on e mundo off. O mundo é digital. A gente precisa aceitar isso e transpor essa barreira. Customização. Vocês já viram aqui. Experiências ultra nichadas. O consumidor precisa sentir que aquele produto está chegando para ele, que foi feito para ele. Cada vez mais vai ser assim. É mais difícil? É, mas assim é o mundo nosso hoje e a gente precisa trabalhar da forma que ele está desenhado. Aprofundando aqui então em saúde e bem-estar, o que está por trás disso tudo? Então aqui as novas fontes de proteínas. Plant-based, cultivado em laboratório, cogumelos, inseto e energia solar. Inclusive, para quem não conhece, procurem depois Solar Foods. É uma startup finlandesa que consegue extrair um pó de proteína de energia solar. Eles são patrocinados pela Agência Espacial Europeia e eles garantem que até 2022 eles conseguem alimentar toda a população do planeta por meio dessa proteína em pó. Que foi desenvolvida inicialmente para os astronautas, mas eles falaram que usando um espaço do estado de Ohio, eles conseguem produzir aí a proteína para alimentar o mundo. Então, realmente é fantástico. A outra questão, foco no propósito, que a gente já viu ali atrás. Ninguém acorda com uma vontade enlouquecedora de comer um iogurte de chia, muito menos um pão com goji berry. As pessoas vão atrás do benefício que tem por trás do produto. As pessoas vão buscar estar mais felizes, ficar mais bonita, ter mais performance no esporte. Então, vamos deixar claro, quando a gente for vender os nossos produtos, o que é o benefício que o consumidor está atingindo. E eu trouxe aqui para vocês essa questão de novas experiências. Então, novos mercados que estão emergindo dentro do food and beverage. O plant-based é um, que vocês estão vendo, eu vou mostrar aqui para vocês. E a cannabis medicinal é outro. Eu acabei de voltar de um evento da Europa de Food Innovation e eu vi de tudo que vocês possam imaginar envolvido com cannabis. Cremes, snacks, bebidas. É um mercado que vai crescer 25% nos próximos 3 anos. A indústria de bebidas está enlouquecida com essa possibilidade porque os mais jovens eles estão reduzindo o consumo de carnes e de bebidas alcoólicas. Por quê? Estão buscando um estilo de vida mais saudável. Estão buscando bem-estar. E a cannabis é uma grande aposta da indústria de bebidas para atingir esse novo público mais jovem que não quer mais beber tanto, nem comer carne. E por falar em carne, vamos aprofundar aqui com vocês as novas fontes de proteínas à base de plantas ou de vegetais. 100% carne, 0% animais. Nós fizemos um estudo, que eu vou compartilhar com vocês agora, como é que fica a projeção desse mercado para os próximos anos no Brasil. Por questões de estudos, a gente considerou a geração XYZ, as gerações XYZ, e as classes A e B, porque é um produto de valor agregado ainda um pouco alto, então a gente focou nosso estudo nas classes A e B por hora. O que a gente analisou? Vejam vocês, nesse gráfico aqui dos últimos 28 anos de consumo de carne no Brasil. Essa primeira linha mais clara é o consumo de carne de aves, que cresceu 18,1%. A última linha de baixo é a carne bovina, que perdeu 18% de mercado. A do meio é a suína, que se manteve estável. O que explica essa queda da carne bovina e esse aumento da carne de aves? Tem 2 fatores principais. Esse movimento da busca por um estilo de vida mais saudável, o bem-estar. E o segundo também preço, porque a carne de ave é uns 40% mais barata que a carne bovina. Qual foi o outro grande fator que derrubou o consumo de carne bovina no Brasil? Vocês devem lembrar bem que em 2017 a gente teve a Operação Carne Fraca. 16% das pessoas que tinham carne na sua geladeira jogaram fora. E os outros quase 60% da população latino-americana disseram o seguinte, eu não vou deixar de consumir produtos de origem animal. Por quê? Porque tem antibiótico, tem hormônio, eu não quero mais isso. Eu quero ter um estilo de vida mais saudável.
Quando a gente joga esse consumo per capita, aliás, perdão, por milhões em 2017 e compara gerações, então vejam vocês a mudança de padrão de consumo. Geração X consumiu quase 600 milhões de quilos em 2017. Olha a geração Z, quase metade a menos, 337 milhões de quilos. Então é muita mudança. O mercado, se não der, precisa se adaptar. A gente colocou mais uma variável nessa equação, que foi a aceleração de taxa anual de crescimento, para que a gente pudesse fazer uma projeção do cenário futuro. Então, a gente tem um cenário tímido, um médio e o agressivo. Olha só o que a gente chegou. Os próximos 10 anos no Brasil, num cenário tímido, até 8% do mercado de proteínas animais vai ser substituído por proteínas à base de plantas. Num cenário médio, quase 14%, e num cenário agressivo, 23,2%, significando um mercado de 1,450 bilhões de dólares. Então, quando eu abro isso por ano, vocês veem aqui o market share 1% em 2022, sendo um mercado de 63 milhões de dólares, e num panorama intermediário até 14%, 882 milhões de dólares até 2028. Pelo ritmo que as coisas têm andado aqui no Brasil, eu até trouxe um Radar Brasil aqui para vocês, nas últimas semanas, Seara, Superbom, Fazenda do Futuro e a Behind the Foods, que vocês vão ter o prazer de ouvir o Leandro apresentando aqui. São 4 grandes lançamentos que nós tivemos nas últimas semanas de hambúrgueres plant-based e a carne plant-based do Behind the Foods. A gente acredita que essa transformação vai ficar entre o intermediário e o agressivo. Tá? Bom, quais serão as alavancas dessa mudança? Qualidade, e quando a gente fala de qualidade em comida, a gente está falando de sabor, né, aparência e textura nesse caso. Resistência geracional, preço e influenciadores. Qualidade. Bom, todo mundo gosta de comida e gosta de comida gostosa, né? A gente participou de uma pesquisa com a GV no ano passado para identificar os hábitos da população brasileira em relação à comida. E, muito embora a gente seja uma das populações que mais se preocupa com a alimentação saudável no mundo, para 95% dos brasileiros, o principal driver é sabor. Então, quando a gente fala de mudar de uma proteína animal para uma proteína à base de plantas, precisa ser gostosa. A indulgência vai continuar falando alto. Não foi à toa que essas grandes redes de fast food lançaram no começo do ano super burgers, 2, 3 hambúrgueres, não sei quantas camadas de bacon, né? Mas aqui isso não é saudável. Quem é que consegue comer um hambúrguer de 2, 3 mil calorias toda semana? Eu acho que isso não é saudável. Então, a gente traz essa opção da comida vegana como também sendo gostosa. Alguns anos atrás, você fazer essa relação de comida vegana com uma coisa não tão saborosa, eu até entendo, mas hoje em dia, isso já deixou de ser realidade. Eu até trouxe aqui para vocês, esse fast food que eu visitei agora em Berlim, ele é 100% vegano. Do pão, à maionese, ao queijo, ao hambúrguer, claro, ao bacon, tudo, absolutamente tudo é vegano. E é sensacional. Eles vendem Impossible Burger, eles vendem Beyond Meat e vendem produtos de produtores locais alemães. Então é uma coisa impressionante. Eu até coloquei a foto aqui para vocês verem essa questão de textura. Quem não diz que isso aqui é uma carne de verdade? E eu provei. Eu sou vegetariano, então assim, para me convencer, não precisa muito. Mas isso aqui é para convencer realmente carnívoros de carteirinha, porque era parecido até demais com a carne de verdade. Quando a gente fala de resistência geracional, o que vai acontecer? Então a gente assume aqui que a geração X vai ser um pouco mais resistente para essa transformação, até por toda a educação que teve nos últimos anos, né, o costume de comer a proteína animal. Então, nos próximos 10 anos, eles não chegam a 1% dessa substituição. A geração Y fica aí no meio, chegando até 10% da substituição, e a geração Z é a grande convertida, chegando até 20% da substituição de proteínas animais pelas proteínas à base de plantas. Quando a gente fala de preço, a situação geracional se inverte um pouco. Porque se bem comunicado o benefício desse produto, a geração X, que, bom, por tendência é uma geração que tem um poder aquisitivo um pouco mais alto, pode ser a geração que vá primeiro aderir a esses produtos. Quando a gente olha para as classes C, D e E, o preço vai ser sim muito importante. Mas a gente olha isso com uma lente positiva. Porque, por exemplo, a Beyond Meat, quando lançou seu hambúrguer há 3 anos atrás, ele custava $300. E hoje ele custa 6. A própria Fazenda do Futuro, que chegou nas gôndolas há algumas semanas, está custando uma bandeja com 2 hambúrgueres R$17. Ok, não é barato, mas é acessível. Então a gente vê isso acontecendo de uma forma bem acelerada. O quarto e último fator são os influenciadores. Quem vão ser os porta-vozes dessa mudança no nosso país? Aqui globalmente eu já mostrei para vocês esse time de peso que nós temos. No Brasil nós temos uma super representante do movimento vegano, que é a Alana Rox, faz um trabalho há muitos anos, muito bacana sobre isso, só que a gente precisa de mais.
além do movimento que a gente já faz há um ano, a gente precisa ganhar força da grande indústria. E não é só a força de dinheiro, é também um investimento, mas é a força de comunicar com a massa. Para a gente fazer esse shift, essa mudança de mindset no Brasil, a gente precisa falar com a massa. A gente é muito grande. Sem isso, a gente não vai conseguir fazer essa transição. Então, para concluir aqui o meu raciocínio, eu faço essa brincadeira, né? Health is wealth. Então, traduzindo ao pé da letra, saúde é riqueza. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que ser saudável é rentável. E isso já é uma realidade no nosso mercado. Essa substituição de proteínas animais já é uma realidade no mercado brasileiro. Esse mercado, para ser competitivo, vai precisar de bastante investimento, o que faz com que o setor de alimentação, que já é bastante concentrado, tenda a ser ainda mais concentrado. Fusões e aquisições devem ser uma marca registrada desse setor. Então, aí grandes empresas fazendo parcerias com menores, com startups. E, por fim, a gente recomenda que o adjetivo limpa não seja usado. Então, quando se começou a falar de proteínas clean meat, alguns anos atrás, globalmente, que a tradução é a carne limpa, isso pode causar alguma rejeição dentro da comunidade de fãs da carne. E não é isso que a gente quer. A gente quer atrair o máximo de número de pessoas possível para esse lifestyle que é mais saudável, que é mais sustentável e que é saboroso. Então não tem por que vocês não aderirem, todo mundo que não provou possa provar, porque é o que eu chamo de win-win game. É uma melhor indústria, é um melhor alimento e um planeta melhor. Então todo mundo sai ganhando nessa história. Aqui ficam os meus contatos, para quem quiser continuar esse papo, eu vou estar por aqui até o final do evento. E eu desejo a vocês um ótimo evento. Muito obrigada. Obrigada, Carol, pela sua apresentação. Muito obrigada. Deixa eu pegar aqui. Bom, agora a gente tem um intervalo de 5 a 10 minutos. Se vocês quiserem fazer a troca de alguma arena, nós ainda temos as arenas Finanças, Meio Ambiente e Energia. Muito obrigada e até daqui a pouco.